Oi, bom dia. Vim fazer esse vídeo para falar um pouquinho do porquê crianças com hiperplasia adrenal congênita pela sociedade médica não são vistas como crianças intersexo, mas elas são crianças intersexo e eu vou explicar o porquê, tá? Pra quem não lembra, intersexo é qualquer indivíduo que nasce com características tanto biologicamente masculina quanto biologicamente feminina, e aí age como se fosse um neutro, tá? E essas características elas podem ser subdivididas em cromossomos, você nascendo com XXXY, ou às vezes XX, ou às vezes XY, e com outras características, ou sexuais, né, que envolve genitálias, às vezes envolve gonadas e por aí vai. No caso das meninas com hiperplasia adrenal congênita, que é o meu caso, a gente nasce com XX, cromossomo, útero, ovário, tá? E trompas. Se fosse por isso, a gente seria considerada biologicamente fêmea, mas aí a gente nasce com genitália ambígua, gente, que é uma genitália neutra. Foi uma genitália que durante a formação uterina, nosso corpo recebeu muita dose de testosterona produzida pelas suprasadrenais, e aí a vulva, ela, tipo assim, eu tô lá no quarto mês, terceiro mês de gestação, do nada os meus hormônios, eles dizem assim: galera, não é uma menina, vamos produzir testosterona. E aí a gente recebe altas doses de testosterona, que acontece que o clitóris ele cresce demasiadamente. E aí os grandes lábios se fecham, como se fosse formar uma bolsinha escrotal mesmo não tendo testículo, né? E às vezes até a uretra, ela viriliza mesmo, sobe e desemboca no clitóris. E aí, isso é o que faz a gente ser intersexo, tá? Por mais que os médicos tentem dizer que a gente é do sexo feminino, biologicamente fêmea, não somos intersexo. E é isso que eu quero falar pra vocês. Aceite sua criança com hiperplasia adrenal congênita, que ela é uma criança intersexo, tá? E aí, o que acontece? Essas cirurgias que os médicos fazem, que são de resignação sexual normatizadoras, ou seja, é como se o nosso corpo tivesse errado e nosso corpo não tá errado, gente. A nossa sociedade precisa aprender que biologicamente existe fêmea, intersexo e macho, tá? A gente não é um ET alienígena, somos parte da biologia. Então é interessante que os pais possam aceitar isso, que a sociedade médica possa aceitar isso. Então o que acontece? Quando os médicos chegam para querer envenenar a cabeça dos pais que tem que fazer essa cirurgia porque eles tiveram uma menina, não, você não teve uma menina, você teve uma criança intersexo, tá? Identidade de gênero a gente constrói ao longo da vida, gente. Deixa eu dar uma aula para vocês. Identidade de gênero é como a gente se enxerga, tá certo? Um exemplo, crianças intersexo, elas podem crescer e desenvolver a identidade de gênero que ela quiser. Ela pode se ver como uma mulher, ela pode se ver como um homem, ela pode se ver como uma pessoa não binária. Assim como pessoas fêmeas que crescem e se desenvolvem como cisgêneras ou transgêneras, ou pessoas que nascem macho e se desenvolvem como cisgêneros ou transgêneros. Mas isso é uma construção. Nenhum bebê, ninguém nasce com identidade de gênero. Não é porque você nasceu com a pepeca que você vai ser mulher quando crescer. Não é porque você nasce com um homem que você vai ter um pintinho o resto da vida quando você crescer. A gente tem que entender que os nossos corpos, eles são plurais. Que a identidade de gênero a gente escolhe o que a gente quer ser. Existem homens com vagina, existem mulheres com pau. E a gente precisa aceitar isso. E existem indivíduos intersexos que têm os dois, tá? E aí, quando você faz esse tipo de cirurgia, você tá decidindo a identidade de gênero por uma criança que ainda não tem saber. É por isso que a comunidade intersexo diz que isso é crime e deve ser proibido, e muito em breve eu torço que isso aconteça aqui no Brasil. Porque em alguns países do mundo mais evoluídos, mais à frente, isso já é proibido, tá? E aí, essas cirurgias resignadoras, normalizadoras, como se a gente precisasse ser normal, elas são muito cruéis porque elas transformam aquela genitália numa vulva, numa semivulva, né? E aí, manda os pais registrar a criança como uma menina. Mas, gente, por que você vai registrar a criança como uma menina? Você sabe que ela quer ser menina? Você não pode fazer isso. E outra, essa cirurgia não vai fazer a sua criança ser uma menina, porque essa cirurgia não vai fazer sua filha, sua criança ter uma vulva. Gente, a cirurgia ficou horrível. Vamos entender que não vai fazer sua filha ter uma vulva típica. Vulva típica é quando você nasce sem alteração nenhuma, quando você nasce biologicamente fêmea, tá? Então, a sua criança fazendo essa cirurgia não vai ser uma menina de maneira nenhuma. É isso que eu quero que você entenda.
E nem se você fizesse uma cirurgia para virar um menino, também não seria um menino, continuaria sendo uma criança intersexo. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa cirurgia ela é cruel, porque além dela roubar o direito daquela criança de crescer com seu órgão genital e decidir sobre o que ela quer fazer com seu próprio corpo, ela está violando tudo. Porque existe número de pessoas com hiperplasia adrenal congênita, que são XX, e crescem, se identificam como pessoas trans, homens trans, é enorme. Então imagina você como pai e mãe, que entregou sua criança para aqueles médicos cruéis, operarem a genitália dela, e aí a sua criança cresce e diz assim, olha, eu me vejo como homem, e aí, cadê a minha genitália? Cadê o meu pintinho? Como que você fica como pai e mãe, gente? Vê que situação drástica, né? E aí é o que eu digo, não tem explicativa, além de que 100% dos adultos não gostariam de ter sido operados. Gente, eu convivo com pessoas adultas que foram mutiladas, tipo, sabe o que a gente desenvolve? Ansiedade, depressão. É isso que vocês querem pro futuro das crianças de vocês? Porque a gente olha pro nosso corpo e diz assim, pô, tá faltando alguma coisa aqui, porque o meu pai e a minha mãe decidiu por um corpo que não pertencia a eles. E aí, como é que fica? Além, gente, que eu vou falar uma coisa sincera agora, o índice de pessoas que desenvolvem desafeto pelos seus pais é algo muito grande, porque existe a culpabilização. Até hoje eu culpo os meus, porque eles tiveram consciência disso e me mutilaram. Então é isso, você quer que o seu filho cresça, sua criança cresça e tenha desafeto por você, que ele culpe o resto da sua vida, que queira o corpo dele de volta e você não pode dar porque você mutilou achando que aquilo era o melhor pra ele, que não é o melhor. Né? E aí, ao invés de você trocar... E outra, além de você lascar a vida sexual daquele indivíduo. Gente, a cirurgia ela é tão drástica que ela faz a pessoa perder mais de 50% de sensibilidade. Essa historinha deles de diminuir o clitóris não existe, é mutilação. Eles cortam, tipo, mais de 50% do corpo externo. É aberrativa essa cirurgia. E aí você troca uma vida sexual frustrada, sem sensibilidade de direito, com estenose, com vários problemas de lubrificação, entre problemas sexuais, de que você pode simplesmente permitir que aquela criança cresça e se desenvolva com o órgão genital dela, amando o seu corpo, respeitando o seu corpo, tendo uma vida sexual ativa, bem, com sensibilidade, tendo um psicológico normal e bem, e tendo afeto por vocês, porque vocês cresceram ensinando ela, né, como pai e mãe, que o corpo daquela pessoa era lindo e maravilhoso. Então, o que eu quero dizer aqui é que é uma fantasia, uma lavagem cerebral que os médicos dizem pra vocês que a criança não vai crescer com trauma. Gente, não tem como não crescer com trauma se você não tem o seu corpo íntegro, sabe? Se o seu pai e a sua mãe decidiu por você, e aí você cresce e quer, ai, cadê meu clitóris, né? Cadê a minha genitália? E não tá aqui, porque simplesmente alguém achou que era melhor fazer isso na sua vida. Quando o médico diz que existem pesquisas que falam sobre adultos que são felizes com seus corpos, é mentira. É mentira. Eu faço parte de grupos brasileiros e internacionais na qual pessoas mutiladas sofrem de todas essas patologias psicológicas que eu falei pra vocês. E eu odeio o fato de terem sido operadas. Outra coisa, eu conheço pessoas que não foram operadas e têm uma vida sexualmente ativa e feliz. Primeiramente, que essas cirurgias elas são feitas para normalizar uma endossexualidade nas pessoas, porque pela medicina só existe fêmea e macho. Então, se você nasce intersexo, você tem que ser enquadrado em um deles. E pior ainda, eles fazem abertura do introito vaginal em bebês para intersexo, para que cresçam e possam ter relação sexual com penetração. Isso é aberrativo, é você querer definir que a sua criança vai crescer e vai ser heterossexual. Feito uma vez eu ouvi de uma mãe louca, psicopata, que ela disse pra mim, minha filha vai ser hétero e vai gostar de pinto, e acabou-se. Por isso que eu mutilei minha filha. Eu espero que a sua filha cresça e jogue tudo isso na sua cara, sua vaca, porque você é uma ignorante. Você é uma cebosa, porque você não quis escutar pessoas adultas que já passaram por isso e estão dando seu testemunho e estão dando sua experiência e vocês não querem acreditar. Então, se vocês querem acreditar nos médicos, eu espero que as crianças cresçam e julguem vocês. Porque respeitar o corpo da criança se desafeta. Pai e mãe não tem obrigação de decidir por nada, não. Pai e mãe tem filho. Primeiro que filho não é propriedade de ninguém. Você tem um filho para amar e respeitar aquela criança. Alimentá-la, dar uma educação e cuidar da saúde dela. Apenas.
uma genitália ambígua não faz uma criança não fazer xixi ou outro tipo de coisa, não. Raros são os casos que você nasce com a uretra fechada. Aí sim você precisa fazer essa cirurgia de abertura de uretra apenas. Mas cirurgia de resignação sexual, a gente faz quando a gente cresce, a gente decide em qual identidade de gênero a gente vai se encaixar, beleza? Existem pessoas que cresceram com as suas genitálias e não tem nenhum pingo de vontade de operar. Então é importante a gente respeitar isso. Respeite o corpo da criança intersexo, respeite crianças com hiperplasia adrenal congênita, elas são crianças intersexo. É isso, eu só quero que a comunidade médica daqui do Brasil possa ter daqui a um tempo um pouco mais de empatia, porque 2.500 crianças são mutiladas todos os anos nos centros hospitalares espalhados pelo país. A cada 1,7% de pessoas no mundo são intersexo, igual as pessoas ruivas. Então, se você conhece um ruivo ou uma ruiva na sua vida, você conhece uma pessoa intersexo, tá? E sabe por que às vezes as pessoas intersexo têm vergonha de se expor, de falar sobre a sua vida pessoal? Porque dá vergonha a gente ter passado por tudo isso. Poucas são as pessoas como eu que têm coragem de expor a sua vida pessoal. A maioria das pessoas com vergonha vive ali no limbo, vive no calado, sofrendo perseguição, preconceito. Porque às vezes as pessoas, quando sabem que você é intersexo, querem se envolver com você por curiosidade. E por aí vai. Ou seja, a humanidade ela é cruel, não só no nascimento, viu? A vida toda. Então, se você quer poupar um pouco de amor e de felicidade à pessoa que você colocou no mundo, por favor, não mutile, não opere. Deixa que ela cresça. Deixa que essa criança cresça e decida por ela mesma, tá? Espero que o vídeo de hoje tenha sido muito explicativo, porque eu não aguento mais estar explicando para as pessoas o que é intersexo, que crianças com hiperplasia adrenal congênita são intersexo e que vocês precisam aceitar de qualquer maneira isso, tá bom? Beijo!